Olá, pessoal, mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou Irene Dai. Eu sou Gisela Pontes. E eu sou Bárbara Machado, e hoje o tema é bastante interessante. A gente vai falar do espelho da alma, o olhar. É aquilo que marca a gente toda vez que a gente olha para o rosto de uma pessoa. O olhar traduz emoção, saúde, identidade e existem várias técnicas e cuidados necessários para a manutenção. Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder em vendas no mercado brasileiro. E para essa conversa, nós estamos recebendo aqui a doutora Cláudia Almeida, cirurgiã da parte de oftalmologia, e a doutora Edna Porajewski. Sejam muito bem-vindas ao Plástica na Real. Eu queria agradecer a vocês o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, 3 cirurgiãs tão top, tão maravilhosas. É muito bom estar aqui para trocar ideias. É uma honra participar com essas mulheres de força, né, de peso da cirurgia plástica. É muita honra estar aqui com vocês e com a minha amiga Edna. É muito bom estar com 5 mulheres discutindo, né? Cirurgia e medicina, né? Então, Cláudia, fala um pouquinho, você é cirurgiã, né? Fala um pouquinho para a gente dessa interface entre oftalmologia e cirurgia plástica. Quais são os procedimentos que são realizados nessa região e os cuidados também para a saúde ocular. A gente tem uma interação muito grande do cirurgião plástico com o oftalmo, no sentido da gente pensar na saúde ocular, né? Porque a gente sabe que todo o entorno do globo ocular, as pálpebras, a cavidade orbitária, a inervação, a musculatura, é uma região muito bem conhecida por nós, né? Tanto pela plástica quanto pelo oftalmo. E é muito frequente as cirurgias de pálpebra, né? Hoje muita gente busca a estética na pálpebra, como também a gente faz muita cirurgia de correção, né? Pós-acidente, pós-queimadura, e isso envolve todos esses anexos. Então, a interação da saúde ocular do plástico com o oftalmo é, é primordial, né? E a gente cuida dessa parte de exposição corneana, das feridas de córnea, do ressecamento ocular, que é muito frequente em cirurgia plástica. E, enfim, é por aí. É o cuidado da saúde ocular depende de nós, né? Oftalmos e cirurgia. É um universo mais vasto, né? Você comentou dessa questão da cirurgia de pálpebra, e a gente às vezes tem uma preocupação de não ser tipo uma zona de ninguém e de todo mundo, né? Ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo a gente vê questões, às vezes, de pacientes que trataram bem os olhos ao longo da vida, pacientes que maltrataram os olhos ao longo da vida também, não só por negligenciar o cuidado clínico, mas também por achar que a cirurgia plástica da pálpebra é algo muito simples. A gente cansa de ouvir isso, né? E eu falo que são as piores sequelas, porque é uma marca registrada, o seu olhar, é a maneira que a pessoa primeiro te identifica. Quando ela vai te olhar, primeiro ela está olhando para identificar a tua emoção, para identificar a tua atenção, né? E eu queria que a Gina comentasse um pouquinho do que você vê no teu universo lá, desse paciente chegando no teu consultório. Então, eu acho muito importante, muito interessante essa abordagem, porque você banalizar uma cirurgia de pálpebra, não sei se vocês concordam, mas para mim é o mais difícil na face. É assim, disparado, né? O mais complexo, porque você pode deixar uma sequela. Eu estou com uma paciente com uma úlcera de córnea que não tá com afinamento de córnea por exposição. Então, isso é tão complexo quando dá, é uma coisa tão difícil. E a gente hoje sabe que olho seco é o maior problema na oftalmologia hoje. É o que mais cresce no consultório das pessoas vindo procurar. O que acontece? A gente sabe que pós-blefaroplastia existe um ressecamento ocular.
pós-anestesia existe um ressecamento ocular. Então, além de toda a técnica, vocês estão fazendo tudo direito, a gente está fazendo tudo direitinho, mas dá o ressecamento. Então, e essa paciente foi uma reabordagem que fizeram numa pessoa que já não tinha pele. Então, assim, o bom profissional vai fazer toda a diferença nessa hora, né? É fundamental ter, assim, cirurgiãs desse top que estão atentas para isso. Nas cirurgias secundárias de pálpebra, principalmente, é muito difícil que o paciente tenha um entendimento de que, muitas vezes, uma cirurgia não foi conduzida da forma que, por exemplo, eu acho que deveria estar, posicionamento de cicatriz, tudo isso. Se você pega aquela cirurgia, uma pálpebra já mexida anteriormente, você não consegue entregar um resultado do que você entregaria se tivesse uma cirurgia virgem. Então, muitas vezes, tem que deixar algum tipo de pele para o olho fechar, Exato. porque senão você não consegue, né? Tanto as abordagens dos peelings químicos, que retraem a pele com até determinada agressividade, quanto uma cirurgia secundária que você tem que deixar, senão o paciente não vai ocluir aquela pálpebra, né? Muitas vezes eu até fotografo o paciente quando ele está relaxado, anestesiado, que o olho está aberto. Então não tem como abordar, como tirar a pele, que está sobrando quando está abrindo e tal, não dá, né? E esse limite é complicado, né? Esse limite dessa cirurgia periorbitária e para o entendimento do paciente eu acho extremamente difícil. Aquele momento de não pode mais mexer na pálpebra. Mas quantos cirurgiões plásticos têm essa consciência e esse cuidado? O paciente vai pedindo que quer levantar mais um pouco, quer tirar mais um pouco, e ele cede. E aí as complicações vêm pagando. Muitas vezes a queda não é nem da pálpebra, é o supercílio que está caído. Então, a ressecção de pele da parte móvel palpebral, quer dizer, pela pele fininha do olho, isso acaba deixando que você não tenha oclusão e vai continuar com a pálpebra com flacidez, porque, na verdade, a flacidez é do supercílio, né? E o problema também, quando a cirurgia, não sei se isso que a Bárbara ia falar, mas a cirurgia é realizada por até oftalmologistas, me desculpem, mas a cirurgia estética, vamos dizer assim, da pálpebra, porque dificilmente ele vai suspender o supercílio. Então, você começa já também tendo problema, tanto com o cirurgião plástico, da parte não conduzida, e hoje em dia com todo tipo de cirurgião, né? Então, a invasão direta da nossa especialidade, e também determinados oftalmologistas que tendem a fazer essa cirurgia com o intuito de corrigir de uma forma estética, mas o problema não está só no olho, né? Existem os oculoplastas, né? Que aí realmente esses têm formação e preparo. Tirando isso, nenhum oftalmologista deveria mexer numa área que não entende. Aliás, como ninguém deveria meter a mão na área que não entende, que a gente vê que não é o que acontece hoje em dia na área estética, né? É exatamente o oposto disso. Virou terra de ninguém, De né? ninguém. Eu acho que o que você falou, Edna, vem muito. Hoje, o nível de cobrança, principalmente com a coisa da mídia social, existe uma exigência pelo perfeccionismo. A pessoa acha que um pinguinho de pele é um absurdo, mas olha, me deixou com esse tantinho de pele. E ela não entende, né? Que tem que fechar o olho, que existe toda uma função por trás. E eu sempre falo que a cirurgia que o paciente, quando entra no consultório e pede, eu falo, a cirurgia que mais vai te desapontar é a pálpebra. Porque a pessoa entra na expectativa, ela pega isso aqui e fala assim, isso aqui vai ficar liso assim de novo, né? Eu falo, meu Deus, pois, por mais que eu queira, nem o meu, por mais que eu faça tratamento, não vai ser. A pessoa esquece que existe toda uma musculatura trabalhando ali por trás, né? Existe todo um mecanismo de fechamento ocular. Então, você tem duas estruturas, pálpebra inferior, tentando, pela ação da gravidade, fechar contra a ação da gravidade, né? A pálpebra superior, que já desce fácil pela ação da gravidade, e ainda tem, como a Gisela falou, a testa,
né? Então, quando você pega uma paciente, a gente já discutiu menopausa aqui, com aquela perda de colágeno, que tudo desaba, impacta na questão do olhar. E eu acho que grande parte dos pequenos problemas que acontecem, ou às vezes graves problemas, é porque o cirurgião, independente da especialidade, e espero que seja médico, né, que a pessoa entregue o olho dela para um médico, pelo menos isso, o que acontece? A pessoa vai no afã de ajudar. E às vezes, sem querer, querendo atender o paciente naquele excedente, passa o limite. Porque quando o paciente deita, você perde todo o referencial. Por isso é tão importante. A gente opera com fotografia na sala para lembrar que o lado direito tem mais pele, que o lado esquerdo a testa desce mais. São parâmetros que a gente tenta analisar para tentar fugir, digamos assim, de problemas futuros, né? Eu lembro, eu sem operar pálpebra nenhuma, você teve que montar o plugzinho de colágeno, porque o ressecamento ocular é absurdo, né? E aí, vocês tinham comentado nessa questão do ressecamento ocular, vou perguntar para as duas, assim, o que que vocês acham que está acontecendo? Sei que a gente fica num ambiente com ar refrigerado o tempo todo, existe todo um ambiente que colabora, a gente está cada vez mais alérgico, mas a gente nota um aumento nessa incidência, independente da questão da menopausa. Eu pego, às vezes, pacientes jovens, e não são Sjögren, mas é um ressecamento ocular, às vezes, expressivo. O que que vocês estão notando de diferença aí? Acho que principalmente o uso de tela. De tela? De celular, de computador, as pessoas não estão, os olhos não estão aguentando. E a gente vê o ressecamento ocular, inclusive em jovem, que antes a gente não via. Eu notei um agravamento muito grande depois da pandemia, onde as pessoas começaram a ficar muito dentro de casa, lendo muito, vendo muita televisão, muita gente trabalhando em home office. Hoje em dia, muita gente trabalha direto 12 horas no computador. Então, não tem olho que aguente isso. Mas não aguenta porque não Então, pica? Porque diminui o número de piscadas. Então, você não carreia lágrima para a córnea, então o olho resseca. E Edna vai poder dizer melhor sobre isso, mas teve um aumento muito grande também da meibomite, que é a produção de gordura dentro das glândulas de meibome, né, em torno das pálpebras, e que influencia diretamente no olho seco. Fala sobre isso. Então, o que que acontece? São vários fatores, mas o fator que mais tem aumentado é o olho seco evaporativo. Porque nós temos 3 camadas, a nossa lágrima é composta de 3 camadas. A camada mais interna, que é a camada de mucina, que ela é aderida à camada mais externa da córnea, que é produzida na conjuntiva, ok. A camada aquosa, que é a camada mais volumosa, que é produzida na glândula lacrimal, nas glândulas lacrimais. E a camada mais externa, que é a camada oleosa, a camada lipídica, que é produzida em umas glândulas que a gente tem aqui na raiz dos cílios, chamadas glândulas de meibômios, que a gente tem em torno de 30 em cada pálpebra. O que que acontece? Nós só renovamos a lágrima quando a gente pisca, e o piscar tem que ser a pálpebra superior bater na pálpebra inferior. Caso isso não ocorra, esse contato, não vem uma lágrima nova. E se não vem a lágrima nova, essa camada lipídica, que era para estar sendo secretada, ela fica retida. Ela vai ficando retida, ela vai endurecendo, daqui a pouco está virando igual, quando faz a expressão dessas glândulas, fica igual saindo um cravo, parece um cravinho saindo, de tão espessada que ela está. E aí faz uma disfunção dessas glândulas de meibômios. Essa, hoje em dia, é a principal causa de olho seco. E quando você está na tela, o que que acontece? Ao invés de você piscar 7 vezes por minuto, que a gente pisca sem saber, você passa um minuto inteiro. Os trabalhos dizem que a gente pisca 4 vezes, mas eu fico observando as pessoas na tela, às vezes as pessoas ficam mais de um minuto sem piscar. Evapora a lágrima que foi e não veio uma nova. Então, a superfície ocular fica toda exposta, sem a proteção. Quem protege o olho é a lágrima, a superfície ocular, porque nós temos tudo, todos os nutrientes
na lágrima. E uma coisa muito importante que é o fator de crescimento celular, que é ele que vai manter a superfície ocular, a superfície corneana íntegra e saudável. Sem isso não acontece. Os lubrificantes não têm essa função. Às vezes, nos olhos secos mais severos, nós temos que fazer o colírio do soro do paciente. Então, para ver a gravidade que as coisas estão chegando. Então, hoje, tratar um olho seco, nós temos muitas armas, mas é um caminho irreversível. Todo mundo com a idade vai ter e o comportamento está levando todo mundo, mesmo jovem, a ter. Peraí, o colírio do soro do paciente, que você falou? Sorautólogo, Uhum. E o que que tem, digamos assim, o que que se busca nesse sorautólogo que vai trazer de volta essa função de lubrificação? Você tinha comentado de Não, fator de precisa do crescimento. fator de crescimento celular, porque às vezes a Tá. córnea foi embora. Então, eu só consigo eh, botar a córnea, a superfície ocular saudável, tendo fator de crescimento celular. Então, a gente pode fazer o soro autólogo a 20%, a 50% e pingar várias vezes ao dia. Mas não é uma coisa fácil. Tem poucos laboratórios no Brasil e a Anvisa liberou há pouco tempo, que ela tinha brecado, que tem que ter tudo muito estéril para, né? E depois manter o soro, tem que manter gelado. Então, é complexo. A pessoa, para carregar aquilo, tem que carregar na geladeira. É, é bem complexo. Eu me lembro de um caso até relativamente recente que eu te liguei. O paciente entrou no consultório, queria operar a face, tudo tranquilo, tudo normal, olho normal. E eu sempre pergunto, foi no oftalmo, até para poder não me impor a cirurgia, alguma questão oftalmológica. Não, não, eu vou, tudo tranquilo. Quando eu chego na sala de cirurgia, que eu vou fazer, que a gente faz a higienização e tal, e que eu fui para a pálpebra, de tocar com a pinça, era uma secreção oleosa em todo canto, toda a pálpebra. Aí encaminhei para para Edna, quase assim, faz o milagre aí de tirar, né, de melhorar essa drenagem dessas glândulas de meiobomas, porque você via assim, era como se tivesse o sebo saindo por cada orifício. E isso para gente é um pouco, eu não vou dizer assustador, mas preocupa, porque eu só vi até hoje num senhor que operou no outro serviço, e ele dizia assim: eu operei a pálpebra não melhora. Ele tinha uma conjuntivite violenta, era um senhor de seus 80 e poucos anos, e a gente conseguiu ajudar exatamente encaminhando para um oftalmo, que a gente falou: não está na mão do cirurgião plástico isso, está acontecendo um processo inflamatório aqui. Tem alguma dica assim para gente que é cirurgião plástico? Olha, detecta isso, que esse paciente pode vir a ter um problema maior, porque eu já escutei até falar assim: põe uma lentezinha de contato 100 graus, né? Terapêutica. Lente terapêutica só para proteger, para não arranhar a córnea e tal. O que que você acha que é a conduta mais adequada? Vou escutar as duas, né? Eu acho que como a gente tem a interferência das glândulas de Meibomian no olho seco, e a gente sabe que o olho seco ele vai acontecer depois de qualquer cirurgia ocular ou plástica, então a gente tem que preparar esse paciente antes da cirurgia plástica para que ele não tenha essas inflamações e essas dificuldades de cicatrização corneana, de crescimento celular, como a Edna já explicou. Então, esses pacientes eles têm que ser avaliados antes de uma cirurgia palpebral. É porque a própria anestesia, independente do cirurgião, independente de que seja plástico ou não, a anestesia hoje é sabido que ela provoca um ressecamento ocular. Mais uma culpa para o anestesista, né? Porque o povo sabe que o cabelo cai, né? A gente pode, porque eles não estão aqui. Foi feito um trabalho até lá na UERJ, mostrando a curvatura da córnea temporariamente, quer dizer, não é uma coisa que fique, depois de uma blefaroplastia, depois de uma retirada de pele da pálpebra superior simples, sem ser com excesso e tudo, e que isso leva a uma mudança seria um astigmatismo, né, transitório, que depois isso recupera, mas só pelo processo cicatricial
de uma simples incisão na pálpebra. E o inverso também pode acontecer. Às vezes, aqueles pacientes com excesso de pele muito grande que pesa sobre a córnea, você acaba achatando a córnea e induzindo um astigmatismo. Adorei essa Eu colocação. adorei Essa também. Eu sempre falo para o paciente quando chega com excesso de pele na pálpebra, principalmente o homem, que vem com aquele excesso lateral e você vê às vezes que é uma sombra. E eu falo, olha, isso é até um risco. Você está dirigindo, você acha que tem alguém se aproximando na lateral e é o teu olho. Eu já escutei esse paciente. Eu fiz isso. Uma perda de campo, Por uma campo perda- visual. É. Ele girou o volante do carro achando que vinha um carro na direção dele para colidir. E eu sempre falo que, nesse aspecto, a cirurgia de pálpebra, ela na teoria, ela é muito funcional ou pode se tornar também disfuncional, né? Que a gente está discutindo essa questão do disfuncional. Mas aí vem uma outra questão. O paciente opera, fica linda e fala assim, eu tenho miopia, eu quero tratar. E eu quero fazer a cirurgia, e aí eles perguntam pra gente: "O que que você acha?". Eu sempre falo: "Vai conversar com o oftalmo, primeiro você tem que saber se tem indicação". Como é que está essa questão da cirurgia de refração hoje para os nossos pacientes que estão operados, a pálpebra está ok, eles querem dar uma melhorada ainda maior no visual? A Falem as cirurgia duas. refrativa, uma cirurgia plástica não impede que você faça uma cirurgia refrativa. Porém, você tem que ter toda essa avaliação e não deve ser feito em seguida. Então, assim, o paciente fez a cirurgia plástica, teve todo aquele processo do ressecamento ocular, foi tratado, e aí depois de uns 3, 4 meses, eu acho que o paciente está apto para fazer a cirurgia refrativa. Isso se ele tiver em boas condições, obviamente, né? Hoje você diria que diminuiu o risco, porque antigamente o pessoal falava, né, da cirurgia de miopia que cortava com laser, deixava a córnea muito fina. Mudou Mudou? muito. Conta pra gente um pouquinho. Mudou muito. Eu sou do tempo que era a ceratotomia radial, que cortava, fazia cortes na córnea. Era uma coisa horrorosa, parecia uma pizza sendo fatiada. Eh, Isso caiu em desuso. Eu estava na aula que o Fyodorov, que foi o russo, Também. em Roma. Não, em Roma. Ele dando a aula lá todo, aí chegou a Daniela Ronrosat, que é uma pesquisadora do Instituto Rothschild em Paris, e aí ela apresentou o laser. A cara do Fyodorov era uma coisa assim, ele ficou perdido. E aí mudou, passou a ser o laser ao invés do bisturi de diamante fatiando a córnea. Mas eu vou dar uma opinião minha, como eu conduzo. Eu sou apaixonada pela córnea. Acho a córnea uma estrutura, assim, fantástica. Agora a gente sabe que são 6 camadas e não 5, que são organizadas, tudo transparente, é tudo lindo, para você ir lá, levantar, queimar a córnea, tirar e botar. É é uma coisa que me arrepia. Então eu acho, assim, na minha prática, na minha conduta, eu indico, assim, em casos específicos, pacientes que fazem barbaridades com lente de contato, eu prefiro operar do que deixar ele com risco de fazer uma infecção e perder aquela córnea. Ou então, uma vez eu tive uma paciente bailarina que não conseguia usar lente de contato. Tem que operar, não tem outro jeito. Como é que ela ia dançar o balé, o Lago dos Cisnes, de óculos? Não... Então, assim, você pensa os casos, mas eu nunca me operei. Minha filha é míope, é oftalmologista, não vai operar. Então, não sei. Cláudia também nunca. Só fazendo um comentário sobre isso, eu não indico cirurgia refrativa. Nunca. A não ser que o paciente venha me pedir por algum motivo. Porque é uma cirurgia estética. É. Ela não é uma cirurgia funcional. Se você pode corrigir com óculos ou lente de contato, você fazer uma cirurgia é por estética, concorda? Então, assim, eu penso os casos que eu indiquei na vida e mesmo as pessoas, quando vêm me pedir, eu abro
toda a sorte de problema que pode dar. É uma cirurgia isenta de problema? Não. Ela pode deixar uma perda de transparência permanente na córnea, que você não tem o que fazer. E o paciente de meia idade, assim, que vai pedir a bléfaro, vai ficar com presbiopia, né? Se opera a miopia e a presbiopia piora. Mas aí você pode programar, você pode corrigir o olho dominante e deixar o não dominante com 1,5 de miopia, Tem que 1,5 fazer de miopia, e fica super bem. Quanto a isso, não é Eu o tinha um anestesista que ele fez essa cirurgia e ele não conseguia nem pegar mais veia, porque ele não estava enxergando nada, ele teve que botar. Antes tinha uma lupa, né? Antes Porque era ele míope, aí ficou míope, presbíope. é. E outra pergunta sobre a catarata, porque é muito comum, né, o paciente falar, eu quero fazer a catarata e quero fazer a pálpebra. Aí resolve logo tudo, ou melhora o campo visual. Como é que vocês fazem essa indicação? Primeiro a catarata, primeiro a plástica, tanto faz? Tanto faz, Tanto faz. tanto faz. Só assim, se for operar a catarata, eu peço 1 mês, pelo menos, até eu dar alta para o paciente, para depois ele fazer qualquer coisa. Por que esse intervalo, Edna? Eu só dou alta, Cláudia também, depois de 1 mês fazendo mapeamento de retina, e aí, ok, você está de alta. Certo? Risco, A Cláudia é retinóloga, melhor do que eu para falar sobre isso. isso porque algum risco nesse período ou é pelo acompanhamento mesmo? Eu acho que você, assim, apesar de hoje em dia a gente fazer incisões mínimas na catarata de quase 2 milímetros, né? São 2 incisões muito pequenas. Mesmo assim, você ainda não tem uma cicatrização completa, com menos tempo. Então, aquilo ali vai cicatrizar por segunda intenção, a gente não dá ponto. Então, você tem que ter esse processo da recuperação, da cicatrização, da melhoria do olho seco. Não é todo paciente que se queixa de olho seco, não. Tem pacientes que você opera catarata, no dia seguinte eles estão ótimos e eles não vão ter mais nada em momento algum. E tem outros que a gente trata por 3, 4, 5, 6 meses no olho seco, que não termina, e a gente faz de tudo, trata pálpebra, trata glândula de meibômio, trata tudo, coloca colírio lubrificante, enfim, a gente faz, né? A gente guerreia. A gente guerreia ali e o paciente está com o olho muito seco, muito seco. Então, assim, isso depende muito do paciente. Então, eu acho que é caso a caso. Agora, a indicação, que não é nem só a indicação, o paciente acontece, pelo menos comigo, ao contrário. Ele fez a catarata, ele passa a se enxergar, e aí vem quase como uma emergência cirúrgica para poder fazer a pálpebra, né? Porque, e falando dessas outras cirurgias e cirurgias que existem, que eu até já recebi paciente há mais tempo, eu não sei se com a mesma técnica, e se vocês têm experiência, ou já viram, ou já trataram pacientes de fazer o olho claro, né? Todo mundo quer ter um olho azul, então a mudança de cor de olhos, o que vocês podem falar para a gente? Isso é seguro? Quer dizer que a gente tem visto cada vez mais? Isso foi. Eu era para a Cláudia, para mim. Era para a Cláudia, mas para Não, vai. Não, vai. Eu acho um absurdo quando você. Nós duas. E como é que é feito isso, Cláudia? Isso daí, a gente tem algumas técnicas, mas essa que está em alta aí, saindo na internet toda hora, que os influencers estão procurando e tudo, como a Edna falou, a córnea é um tecido muito nobre, né? A córnea não tem vascularização, ela é um tecido transparente e é a primeira porta de entrada no olho, para a imagem entrar no olho, né? Então a córnea fica na parte externa. E aí você pega uma córnea e secciona com o mesmo laser que se usa na cirurgia refrativa, você secciona a córnea da periferia até mais ou menos na área do bordo pupilar. E você separa a córnea em 2 camadas, injeta corante ali dentro e fecha a córnea. Então, você tem uma córnea com uma pigmentação irreversível, você tampa toda a área que a gente precisa para examinar o globo ocular, né? Que a pupila dilatada não existe mais, ela vai até dilatar lá na íris, mas você não vai enxergar nada. Então, você imagina um paciente desse com descolamento de retina, o que eu faço? Como é que eu olho? Como é que eu examino? Onde é que está a ruptura? Você não vê mais nada. Sem contar que você pode ter inflamações, infecções, você pode ter
é, Glaucoma, glaucoma. leite, Então, tem uma compensar a córnea para sempre. A gente tem uma indicação que é liberado no Brasil, que é para olho cego. Sabe aqueles pacientes que têm aquela córnea branca? Que você olha, tem aquela córnea azulada? Aquilo ali a gente pode fazer a pigmentação corneana para aumentar a estima do paciente. Para aquele paciente não sair à rua taxado como é um deficiente. Então, você colore a córnea para dar um aspecto estético semelhante ao outro olho. Então, essa cirurgia a gente faz aqui no Brasil. É que o precursor foi o Alexandre, famoso Dr. X, no Instagram ele tá. Mas ele introduziu isso para olhos cegos, é a única indicação disso. Tirando disso, só vai dar problema. E pode sim acabar, como a Cláudia falou, num transplante de córnea, a pessoa vai ter uma ruptura na periferia da retina que não vai ver e vai descolar a retina, Vai cegar. vai cegar, quando poderia ter sido prevenível fazendo um mapeamento de retina e fazendo um laser. Como é que você vai operar a catarata desse paciente? Você não enxerga Não nada. enxerga nada dentro do olho? Gente, olha, um alerta para vocês aí. Se quiser ter o olho azul, o olho lindo igual da Ashley e da Cláudia, assim, vocês vão ter que botar lente mesmo. Legal botar. Lente botar. Assim, a beleza do olho não é só a cor do olho, né? É você, principalmente um olho saudável, porque um olho vermelho não fica um olho bonito, né? É o teu olhar, é como você se expressa, é um olho com brilho, com lágrima, né? É o formato do olho, é não ter esse excesso de pele, é ter, né, a moldura do olho, que é a pálpebra, a sobrancelha, tudo que vocês vão posicionar bem posicionado, vão fazer aquele olho aparecer. Agora, você correr o risco de perder a tua visão para eventualmente fazer, isso é uma loucura, é uma loucura. E eu sei que existe uma pressão da indústria, existe uma pressão do profissional que quer ganhar dinheiro a qualquer custo e não vendo o paciente vendo ali na hora, não vê o paciente a médio e longo prazo, não se coloca no lugar do paciente, né? O que eu faria no meu olho? E mais uma dúvida quanto a esse procedimento, no caso do olho cego, tem todos os tipos de pigmento? Por exemplo, paciente que tem olho cego, que tem olho azul, aí tem todos os tipos de pigmento. Para quem eu vou mandar? O meu paciente. Para Quem eu vou fazer mandar para fazer isso, isso? tem esse que é referência no Brasil. Vou pegar o Alexandre, eu contato. te dou o A contato. Cláudia faz? Não, no olho cego? Não. Não. É muito difícil você encontrar alguém que faça. E esse Então, tem esse Alexandre que é Alexandre referência, que ele é muito bom. muito bom. É uma coisa interessante que tem um colega na Espanha, é um cirurgião plástico, e aí foi a primeira pessoa que eu ouvi falar dessa coisa de mudança de cor de olho foi ele caminhando numa das ruas assim, em Tenerife, e aí ele fala assim, aí eu vi uma placa, não era um outdoor, mas aqueles outdoors digitais agora, né? E ele falou assim, eu tenho essa franquia. Aí eu olhei e falei, que franquia? Ele, de mudança de cor de íris. Aí eu falei, franquia? Então, assim, lá fora está tão difundido. E ainda tem Turquia- essa questão da mudança da cor de íris. É, Ainda tem uma loucura de fazer um laser na íris, porque o laser ele age onde tem pigmento. você recebeu algum paciente com isso? Não. Eu recebi. Você despigmenta, aí vai despigmentando a íris. Então, Muito pulsada. você faz uma dispersão pigmentar, aqueles pigmentos vão para a área onde, porque o olho da gente, ele produz líquido o tempo inteiro, como uma torneira aberta, e vai drenando pelo ralo. O ralo, ele fica entre a córnea e a íris. Então, quando você começa a bombardear a íris, os pigmentos, eles migram e entopem esse ralo. Então, o líquido começa a acumular dentro do olho e isso leva a um glaucoma horroroso. um glaucoma horroroso. Quer dizer, é um glaucoma iatrogênico. Iatrogênico. E tem a outra condição também, que é colocar uma lente em cima da íris, que também causa a mesma coisa. A lente fica ali num espaço que
não E teve vai tocar no nada, endotélio vai tocar no endotélio descompensando a córnea, vai tocar na íris, e a íris é um músculo, e ali ela libera muito fator inflamatório, né? Então, você vai causar uveites dentro do olho, glaucoma dentro do olho, descompensação corneana, é uma loucura isso. Fora, eu recebi um paciente há bastante tempo atrás, paciente de fora do Brasil, ele trocou a cor dos olhos, é uma cor muito estranha, é diferente, é muito artificial, assim, é de chamar a atenção, não de uma forma positiva, como um olho azul ou um olho verde, que realmente peita, Coloridas né? antigamente. Hoje em dia a gente Sim. tem lentes naturais, né? Mas as primeiras lentes As de primeiras contato lentes eram coloridas muito estranhas. eram muito A estranhas. Johnson até fez uma lente que era muito bacana, que é a lente de contato mais usada no Japão, e que é uma lente que tem a periferia só com pigmento, que dá um realce. É um espetáculo. As japonesas e coreanas, que são loucas com estética, elas gostam daquela porque aumenta o diâmetro da córnea. E lá é sinal de beleza você ter uma córnea grande. E aí a Johnson fez essa lente. E aí resolveu fazer essa lente para o Ocidente, então para olhos verdes e azuis. Até eu fui convidada para conhecer a lente lá na fábrica deles para fazer o lançamento aqui no Brasil, chamava Define. E ficava um olho assim tão espetacular, mas eles fizeram na gradação errada para o Ocidente. Eles só fizeram para miopia, e aí não teve saída, caiu em desuso. Mas essa dava uma beleza, mesmo o olho castanho ficava com uma vida, era Eu cheguei a ganhar um par da Etna na época, uma caixinha, né, era uma coisinha assim não era tipo, linda, lindo. Bárbara? Aí ela assim: "Olha, quem disse que olho escuro não pode ficar bonito como olho claro?". E era que tinha aquele contornozinho em Ficou lindo, volta. né, Bárbara? Muito interessante. O meu era marrom, 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 né, não é um marrom escuro, mas Mas era marrom, ela dá uma dava vida, né? parecia que eu estava cheia de raizinho desenhado ali. Legal. E também, assim, ainda nessa interface entre estética e a saúde ocular, né? Vocês têm feito, já receberam solicitação de alguém que estava fazendo preenchimento e fez uma oclusão Sim. macral, vocês tiveram que fazer retrobulbar? Como é que vocês lidam com isso? Ocluiu a artéria, você ou você descomprime a câmara anterior, fazendo sair o líquido para você abaixar a pressão daquele olho e o êmbolo tentar ser expulso. Tem que ser muito rápido, até 1 hora e meia. Se você não fizer nesse período, a retina morre. Então, você tem oclusão da artéria central, e eu já vi alguns casos, e isso muito ligado a preenchimento na área da glabela e na parte temporal aqui, né? Então, assim, é proibitivo você fazer preenchimento nessa região temporal aqui. E glabela. Isso é muito arriscado. Mas eu E é já caso vi, de ele irreversível. é, Não reverte mais. mas eu já vi descrito preenchimento em qualquer lugar da face, E podendo pode dar. acontecer também. E teve um caso que ficou muito marcado em São Paulo. Parece que é profissional, não sei quem foi. É até de bom nível, que foi fazer um preenchimento na têmpora e teve que eviscerar o olho. E também, assim, porque eu dou curso de cosmetria, né? Então a gente sempre fala sobre o risco. Mas, assim, até a gente ensina um pouco do mecanismo da injeção retrobulbar, mas os trabalhos falam que é por volta de 90 minutos que você tem que fazer. Por isso que até a gente ensina o movimento, apesar de rezar para não ter que fazer. Agora, em relação a tratamento com oxigenoterapia hiperbárica, alguma coisa, você tem visto reverter? Não Nada. reverte. O tecido da retina morre. Morre. Ele não tem volta. Depois, se você examina aquela retina, depois de alguns dias, você não vê mais nada. Ela volta ao normal porque reperfunde. O êmbolo é expulso da artéria por causa dos movimentos, né, de contratura. E aí você olha aquela retina e não vê mais nada, tá tudo perfeito. Mas E o paciente hipóxia já já. hipóxia, já matou os neurônios e o paciente não volta. A retina é a área neural do olho, né? Além do nervo óptico, a retina. É como qualquer célula do sistema nervoso. Morreu, morreu. Não vai voltar.
Vocês acham que agora a gente fala muito da terapia celular, né? Fala-se muito de injeção de célula-tronco. Vocês acham que a gente vai conseguir reverter, até a nível ocular, alguma dessas patologias degenerativas, né? O pessoal fala muito daquela coisa da mácula, A eh, degeneração degeneração macular, tem um outro pessoas que têm erosão mesmo junto da mácula, né? Que tem é a buraco, né? degeneração macular. E, assim, vocês acham que a gente tem um futuro dentro da medicina regenerativa para isso? Na genética, eu acho que sim. Para nossa geração e enfim, para os casos de hoje, não Ainda mais. não. Já Mas você Mas disse já que está. a nível, você está atuando, a nível nasceu, você já está atuando ou não? Eu não sei exatamente como é que vai ser isso, mas tem muito estudo genético sendo feito. e já tem para distrofias, né? Para distrofias retinianas já tem. Agora, para degeneração macular, o tipo de degeneração que é exudativa, que tem líquido dentro da retina, a gente ainda tem as injeções de anti-angiogênico, né? Que a gente consegue, dependendo do tempo de instalação da doença e da acuidade visual inicial, se não for uma acuidade muito ruim, muitas vezes a gente consegue secar aquele líquido e ainda manter o paciente enxergando por muitos anos. Mas é uma doença progressiva. Agora, para degeneração seca, para as áreas de atrofia, tudo você não tem tratamento. Tem alguns medicamentos já saindo por aí, mas estão na fase de teste ainda e nenhum resultado comprovado de que o paciente tem alguma melhora. Infelizmente, que hoje é a maior causa de cegueira na pessoa idosa, né? Degeneração macular. Relacionada à idade. E uma outra coisa que é as incômodas mosquinhas, né, a musca volitans que a gente, quando olha, começa a enxergar aquelas sombrazinhas passando na frente, né, dos olhos. A gente tem o que para isso hoje? Para isso nada. Isso daí, na verdade, são fibras do vítreo. O vítreo é um gel formado de fibras de colágeno. É um gel que ocupa a cavidade ocular, né, intraocular. E é um gel que, com o tempo, ele vai se degenerando. Então, a gente encontra as degenerações dessas fibras de colágeno que ficam ali boiando no vítreo. E para isso não tem tratamento. Em muitos casos, as fibras vão se reorganizando e vão sendo reabsorvidas, e o paciente para de ter aquele incômodo inicial, que é às vezes muito grande. Tem outros casos que demoram muito e às vezes persistem para o resto da vida. Agora, a nossa neuroplasticidade ajuda nisso. Muito. Então, a gente vai se acostumando com aquela situação e você para de perceber aquilo o tempo inteiro. Então, você veja que nós temos o nariz entre os dois olhos que nós não vemos. É uma mágica, é a neuroplasticidade. Então, a mesma coisa acontece. Uma vez que o paciente vá e a gente fala que, olha, isso não é uma doença, tá tudo bem, isso vai daqui a pouco sumir, não sei o quê. Só o fato dele despreocupar, o cérebro já começa a não ficar percebendo aquilo o tempo todo e daqui a pouco aquilo some. O cérebro tem essa capacidade. Mas existe a vitrectomia, né? Existe a cirurgia de vitrectomia que você pode fazer para tirar essas forças, mas Só quando é. tem que botar na balança, É. porque é uma cirurgia invasiva, você vai comer o vítreo do paciente, quase ninguém faz isso. É muito raro a Muito gente raro, ver mas uma cirurgia de vitrectomia para isso. Mas tem pessoas que o incômodo é tamanho e a visão é tão baixa que aí se faz, mas é raro. É bem raro. Teve um paciente meu que ele tinha uma queixa muito grande, ele foi a São Paulo, o cirurgião indicou vitrectomia, indicou tudo que você puder imaginar. Uma pessoa até eu desencorajei o paciente. Aí não sei se fiz bem, mas assim, mas realmente eu achei uma situação extremamente invasiva. Até eu já tinha conversado com você sobre isso. Normalmente, os retinólogos, Até sobre eles assim, esperam. Porque tem que ser Espera, retinólogo nisso. Porque alguma coisa vai melhorar. Sim.
E até o costume, né? Isso que a gente estava falando. Você vai se acostumando com aquela situação e para de perceber aquilo o tempo inteiro. Então, até nos casos mais intensos, a gente pode ter uma melhora em alguns meses. Então, assim, eu nunca indicaria uma vitrectomia de imediato. Eu nunca indiquei nenhuma, você já? Não. Chegou para você, vai fazer, mas você é indicado. E tem uma coisa que me chama a atenção, assim, pacientes com hipertireoidismo que tem, às vezes o exorbitismo, né, que é aquela órbita, né, totalmente projetada para fora e que tem hoje muita gente se submetendo à cirurgia, não só pela razão funcional, mas do ponto de vista estético, porque é um olho estigmatizado. Digamos assim, a gente conhece de longe uma pessoa que atravessou um base down Graves, né, ou que está com uma condição de hipertireoidismo ali, em função do desenho ocular. Como é que vocês veem essa cirurgia? Né? Essa cirurgia ela é indicada, né, de exoptomia. Muito. Ela é muito indicada. indicada, é uma cirurgia. Isso, Até porque também para proteger a córnea, Córnea, tentar proteger a córnea, né? fica muito Porque exposta. Fica muito Fica. exposta. É. E assim, riscos dela, porque a gente acaba, né, você está trabalhando em torno ali, risco de maior de sangramento. Você entra ali no cone orbitário, né? Você vai tirar aquela gordura toda que fica ali atrás. E é uma região muito delicada, Muito de muita vasculatura, muita inervação. Então tem que ser com alguém com muita experiência. Ou oculoplasta, ou um cirurgião plástico que só faz isso. Não se dedique. E aí vai mais uma pergunta assim. Na visão de vocês especialistas, a gente acaba querendo orientar o paciente da melhor maneira, né? O que que eu noto? Vocês duas têm um perfil bastante conservador, o que salvaguarda o paciente de muito problema. Né? E hoje a gente vê o pessoal agindo muito na emoção. Ah, porque eu quero fazer, porque é a coisa da moda, como a gente estava discutindo, né? A questão da mudança de cor de olho. E ainda pior, né, na área da gente, que é a invasão da medicina, como a gente estava discutindo no início. Então, o paciente que queira hoje se submeter, seja a cirurgia plástica ocular, seja qualquer procedimento de região ocular, qual é o primeiro conselho que vocês dariam para o pessoal que assiste a gente? Eu acho que, em primeiro lugar, você procurar um bom especialista, que você tenha empatia, que te coloque todas as vantagens e as desvantagens, um médico que tenha a sensibilidade e o olhar de perceber se aquilo ali é uma necessidade real, porque muitas vezes o paciente vai na emoção. E muitas vezes não tem necessidade daquilo. E, enfim, colocar tudo para o paciente, eu acho que a decisão é dele. Eu acho também assim, o médico que não vier com nenhuma desvantagem, com nenhum problema que possa vir, esse aí já deixa de lado, porque não existe nenhuma cirurgia na medicina isenta de risco, de problemas, de consequências. Então, uma pessoa que te venda o peixe, é tudo maravilhoso, vai dar tudo certo, desconfia que não é isso. Olha o currículo da pessoa que você está indo procurar. Primeiro, vê se é médico mesmo, porque hoje tem uma invasão dos não médicos fazendo atrocidades. E depois, assim, quantos anos precisa um cirurgião plástico para chegar a operar, né? Quantos anos precisa, por exemplo, um oculoplasta para se formar? São 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, 2, 3 anos de fellow em oculoplasta para começar a operar uma pálpebra. Então, essas pessoas, ou vocês, né, que fazem anos de faculdade, anos de cirurgia geral, depois anos de cirurgia plástica para botar a mão no bisturi. Então, olha o currículo de quem vocês estão entregando os olhos, né, a pálpebra, a face. É isso. São 12 anos, né? 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica.
Isso sem contar mestrado, doutorado. Que Tem contatos. Então olha o Bom, currículo, né? Olha o currículo, olha com quem você está lidando. Eu fico olhando assim, a gente que já tem anos de estrada não sai de congresso. Tem paciente que fala assim, mas eu não saio de congresso, porque tem sempre algo que você possa Acrescenta. acrescentar É. no seu conhecimento, até para recuar. Não, Até até pra para recuar. você relembrar uma coisa. Puxa, é mesmo, como eu tinha esquecido isso, né? É assim, ou um congresso que você não viu nada novo, bacana, eu tô atual, né? Exatamente. Né? E até Mas te você tem que estar livra- lá, né? Quer ver hoje as cirurgias de catarata, né? Os médicos oferecendo milagres. A gente tem lentes boas, a gente tem uma tecnologia avançada. Gente, mas cada caso é um caso. A gente não vai fazer milagre com todo mundo, não é todo mundo que vai ficar sem óculos, não é? Então, isso é outro que virou outra bagunça na oftalmologia. Por quê? O Conselho Brasileiro de Oftalmologia autorizou a cirurgia facorrefrativa. O que é a cirurgia facorrefrativa? Você operar a catarata para corrigir grau. Aí mora um problema. Por exemplo, o paciente automíope, que não teria problema se fosse operar a catarata na hora certa, operou precocemente, vai para a mão do retinólogo, que vai poder ter um descolamento de retina. Então, você está fazendo problemas aonde deveria solucionar problemas, entendeu? Então, não é esse maná, não pode. A gente entende, então, aqui falha o ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes a gente se apressar para resolver um problema, você causa outro maior. Bom, a gente tem o apoio da Silimed, então a gente queria dar um presente para vocês, né? A produção vai entregar. Enfim, ela é a parceira da gente no projeto, espero que vocês gostem. E, enfim, entrego para a Irene e Gisela fazerem as considerações finais aí. Bom, realmente é extremamente importante, né, o olho, a visão que vocês trouxeram para a gente aqui, informações importantíssimas, porque eu acho que a principal como é que fala mesmo? Os sentidos, né, do principal sentido que nós temos e que é a visão. Então é fundamental que seja abordado e que seja cuidado pelos profissionais, porque principalmente a banalização da cirurgia palpebral que está acontecendo causando problemas e problemas difíceis de se solucionar, né? Então, realmente, muito obrigada, doutora Edna, doutora Cláudia, por estar aqui conosco. Ficou a mensagem: o olho bonito é o olho saudável. Não é O isso? bonito é o olho saudável e, assim, a importância do cuidado não só com o olhar, mas o cuidado da saúde dos olhos, né? Isso é realmente fundamental. Eu que agradeço a vocês e achei tão rico esse bate-papo assim, informal com profissionais da estirpe de vocês, assim, sabe? É muito enriquecedor e muito gratificante saber que existe a preocupação, né? Que existem médicos aqui que estão preocupados com a saúde do paciente, né? E a recíproca é verdadeira, Edna. A preocupação da gente em trazer profissionais com a experiência de vocês e com esse olhar, literalmente, né, sobre a saúde dos olhos, porque a maioria das pessoas não tem noção do número de doenças que se diagnostica pelo olhar, né, através dos olhos. E também você acompanha muitas vezes a evolução de doença. Então, pessoal, não negligencie a saúde ocular, né? Procure o oftalmo. Eu, às vezes, encontro pacientes que passam anos sem visitar um oftalmologista. Então, assim, a visão é preciosa, como a Gisela falou, é o principal dos órgãos dos sentidos, é como a gente percebe o mundo. Então, vamos ficar atentos para isso. Muito obrigada. Obrigada. Para você que acompanhou até aqui esse papo super elucidativo, esse foi mais um episódio do Plástica na Real. Sigam a gente nas plataformas de áudio e no YouTube.